Salve, salve galera! Vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje nós vamos falar novamente sobre a banca Fumark. A gente já tinha feito um Rumo à Posse sobre esta banca, certo? Se não me engano, é Rumo à Posse número 51. E nós resolvemos fazer mais um, por quê? Porque muita gente está pedindo, pô, dá mais referências da banca, fala mais um pouquinho. Vai ser o concurso do TRT de Minas Gerais, né? Muitos concursos de Minas Gerais são organizados pela Banca Fumark, e esse do TRT, né? E é o órgão que o senhor Rosenthal, o senhor trabalha, sim, TRT do Rio, mas é o TRT, é um Tribunal Regional do Trabalho, né? Regional do Trabalho. Enfim, então, a pedidos, nós estamos fazendo mais uma posse da Banca Fumark. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa banca. Cara, é uma banca que cobra praticamente tudo, tudo. Se encontra questão de interpretação. As questões de interpretação são muito simples. Às vezes, eles colocam um texto enorme e não cobram questão de interpretação de texto. Como questão de tipologia textual, por exemplo. Características do tipo textual. E quando caem as questões de interpretação, são questões que não são complicadas. Não é estilo FGV que coloca o candidato em dúvida entre duas alternativas. Tá legal? Quanto à tipologia textual, quais são os tipos textuais? São a descrição, a narração e a dissertação. E aí eles cobram, às vezes, para você identificar se aquele texto é um texto dissertativo. Na dissertação ele pode subdividir, né? A dissertação pode ser argumentativa ou expositiva, narrativo ou descritivo. E uma coisa curiosa, aliás, não é só a Fumar que tem feito isso, não. É, o texto injuntivo, também chamado instrucional, na realidade ele é um gênero textual e não um tipo textual. Mas as bancas têm inserido o texto injuntivo como se fosse uma tipologia textual, como se fosse um tipo textual. Na tipologia textual, o texto é, repito, dissertativo, descritivo ou narrativo. Mas ele tem colocado os textos injuntivo. Injuntivo é a mesma coisa que instrucional. É aqueles textos que ensinam o cara a fazer alguma coisa, fazer uma comida, a jogar alguma coisinha. Tá? Daqui a pouquinho vai mostrar a questão, volta a falar sobre isso. Há algumas questões de sinonímia, quer dizer, identificação aí não tem como você estudar, porque na realidade a sua experiência linguística é o que você traz de casa, né, que é a busca do significado de um vocábulo. Só que aí eu sempre lembro a vocês que quando eles perguntam se A é sinônimo de B, eles não estão perguntando simplesmente se A é sinônimo de B. É se A é sinônimo de B dentro daquele contexto, ou seja, você é obrigado a recorrer ao texto. Eu sempre dou esse exemplo de estranho e extraordinário. Estranho é sinônimo de extraordinário? Depende, né? Depende. Se eu disser fulano é um cara estranho, eu não posso dizer que é sinônimo de extraordinário. Não é a mesma coisa que fulano é um cara extraordinário. O cara estranho é um cara esquisito, extraordinário é um cara espetacular. Agora eu estava andando na rua e percebi um movimento estranho. Percebi um movimento extraordinário, quer dizer, além do ordinário, incomum. E aí, sim, eles são sinônimos nesse contexto. Você imagina os verbos ser, ver e dar como sinônimos? Não, né? Mas se você chegar ao botequim e falar assim, me vê uma cerveja aí. Não é a mesma coisa que me dá uma cerveja aí? Entendeu? Então depende do contexto. As questões de verbos são muito curiosas, são apenas de identificação do tempo verbal. A faria, que é o cara pega uma forma verbal, qualquer pergunta que tempo está aquilo ali. Se você errar uma questão dessa, nem fale que foi meu aluno. Morfologia e sintaxe, identificação das classes gramaticais. Né? Obviamente, quando você identifica classes gramaticais, há muitas questões relacionadas a valores semânticos de conjunções e preposições. Sintaxe, identificação de funções sintáticas, classificação de orações, e de alguma maneira, para você identificar, por exemplo, uma oração subordinada adverbial causal, você tem que saber também as conjunções subordinativas causais, então é extremamente relacionado a conjunções. Coesão e coerência, né, também, né, o principal elemento coesivo da língua portuguesa. Os principais elementos são justamente as conjunções e as preposições que estabelecem as relações de ideia entre os elementos, ligam os elementos estabelecendo relações de ideia. Tá? Sobretudo as conjunções, né? Mas as conjunções e as preposições têm essa função de ligar os elementos
ligar as orações, ligar termos, estabelecendo relação de ideias. Tá legal? Você também tem elementos coesivos, como que fazem referência a termos anteriores. A coerência é em função disso tudo fazer sentido. Porque, por exemplo, você pode ter um elemento coesivo que estabeleça a ideia de causa, mas pode gerar incoerência. Por exemplo, ele estava feliz, porém sorriu. O porém é um elemento coesivo, certo? É um elemento coesivo que relaciona duas orações estabelecendo uma ideia de oposição, de adversidade. Se ele estava feliz, o normal é ele sorrir. Quando você usa um conector, porém, que dá a ideia de adversidade, de contrariedade, de oposição, quando você coloca um conector que vai introduzir uma ideia de contrariedade, de contradição, não faz sentido eu dizer, porém, ele sorriu. Porque quando eu uso porém, teria que contradizer a informação anterior. Então, você tem a coesão estabelecida pela conjunção porém, que estabelece a ideia de adversidade, de contrariedade, oposição. Porém, a sequência é incoerente, porque se eu coloquei ele estava feliz, e aí inicio a segunda oração com porém, teria que ser uma ideia em oposição. Porém, ele chorou, contudo, ele chorou. Então, essa é a diferença entre coesão e coerência. A coesão, tá? São os elementos que fazem a ligação, estabelecendo relações de ideia. Porém, estabelece uma ideia de oposição. Então, se a ideia é de oposição, a informação seguinte tem que se opor. Só que ele estar feliz e ele sorrir, não são fatos que se opõem. Então, o emprego dessa conjunção fica sem sentido, fica sem coerência. Essa é a diferença entre coesão e coerência. Agora, se eu dissesse, ele estava feliz, por isso ele sorriu, olha só, aí é coeso, e essa coesão é estabelecida pela preposição por, e é coerente. Estrutura e formação de palavras, sim, se a palavra é formada por composição, por derivação, se é uma derivação sufixal, prefixal, e assim vai. Se é uma palavra composta por justaposição, aglutinação. Estilística, o que é estilística? São as figuras. Metáfora, metonímia, mas isso aqui é pouco. Topologia pronominal, estudo da colocação dos pronomes. Aí você tem a parte, gente, que eles cobram sempre, tá? Topologia pronominal, pontuação, ortografia, que são elementos, né? Vamos colocar assim, topologia pronominal, pontuação, ortografia. Eu vou pular o pronome de tratamento, crase, regência, concordância. É a identificação de frase certa e frase errada. Basicamente é isso. Então, eles trabalham muito também com essas questões de que essa frase está certa? Tá. Qual o motivo? Essa frase está errada? Tá. Então, em crase, qual é a frase certa e qual é errada? Qual frase admite que o verbo possa vir no singular ou no plural, questões de concordância? Concordância nominal, identifique qual é a frase errada em relação à concordância nominal. E assim vai. Pronome de tratamento, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, qual é o adequado? Vossa Excelência é quando você está se dirigindo. Vossa Excelência encontrou o material que eu lhe pedi? Agora, eu estou conversando com o João, com o atendente. João, Sua Excelência deixou o material que eu pedi a ele? Olha lá, Sua Excelência, eu estou falando da alta autoridade. E aí, há questões de concordância verbal, por exemplo, Vossa Excelência fará e nunca fareis o trabalho, porque Vossa Excelência é pronome de tratamento é de terceira pessoa. Também na sequência da frase, você tem que ter as referências ao pronome de tratamento, essas referências tem que estar em terceira pessoa. Eu não posso falar Vossa Excelência com a vossa sabedoria, de jeito nenhum, tem que ser com sua sabedoria. Tá? Por quê? Porque o pronome de tratamento é de terceira pessoa, o pronome possessivo, porque de sua sabedoria, não é pronome de tratamento. É pronome possessivo. O vossa de Vossa Excelência, Vossa Majestade, inclusive vem até com letra maiúscula. Aí é pronome de tratamento. Então, o vossa de Vossa Excelência, de Vossa Majestade, é terceira pessoa. Mas o vosso de uma outra situação, que vem com letra minúscula,
É pronome possessivo. E, por incrível que pareça, o vossa de vossa excelência e o vossa de vosso conhecimento, o vosso trabalho, tal. Quando o vosso for sinônimo, quando estiver no campo do nosso, nossa, só que nossa é meu de mais alguém, vossa é da pessoa com quem eu estou falando e mais a outra pessoa. Tá? Então, são situações diferentes. Então, o vosso de vossa excelência, vossa majestade, vossa senhoria, vossa magnificência e tal, é terceira pessoa. Mas o vosso de qualquer coisa relacionada a um substantivo comum é um pronome possessivo de segunda pessoa do plural. Então, e eles não podem ser misturados. Então, tomem cuidado com isso. Do vossa excelência e vossa sabedoria. Vossa senhoria é um pronome de tratamento, mas vossa sabedoria não. Você não está conversando com a sabedoria, para começar. Vossa sabedoria, o vossa é letra minúscula. É o conhecimento, é a sabedoria de alguém. Olha lá. Olha a ideia de posse. Eles não estão na mesma pessoa. Redação oficial é sempre... Cara, sempre cai alguma questão de redação oficial. Inclusive, essa questão do pronome de tratamento é relacionado à redação oficial. Discurso direto, indireto, indireto livre. O que é isso? O discurso direto é quando nós reproduzimos a fala de alguém. Tá? Então, eu estou conversando com o Paulo. Aí o Paulo me diz assim, o seguinte: Rosenthal, você trouxe a cerveja? Aí eu escrevo, né? Aí eu escrevi um texto. Ontem encontrei meu amigo Paulo e ele perguntou: Rosenthal, você trouxe a cerveja? Isso é discurso direto. Eu reproduzi palavra por palavra do que ele falou. Discurso indireto. O que é o discurso indireto? O discurso indireto é quando eu reproduzo a ideia, mas não as palavras. Eu adapto as palavras. Então, por exemplo, Paulo me perguntou, certo? Rosenthal, você trouxe cervejas? Só que aí eu vou adaptar. Aí no meu texto viria assim: Paulo me perguntou se eu trouxe as cervejas. Então eu adaptei. Você vê que isso é discurso indireto. Tá? O que é o discurso indireto livre, também chamado de citação livre? Indireto livre ou citação livre. Na realidade é um indireto livre. Porém com uma inserção, com algum comentário. Então, como se dissesse assim: Paulo me perguntou se eu trouxe uma cerveja. Vejam só, hein? Ele nunca tem cerveja em casa. Aí eu coloco um comentário, eu agrego um comentário. Beleza, pessoal? Essas são as principais características da banca. Olha que, fiquei quase 15 minutos aí falando só sobre as características e vou corrigir aí 12 questões da banca FUMARC. Bom, vamos lá, vamos trabalhar um texto aqui que é muito a minha vivência dentro do próprio TRT. É até curioso isso. O discurso relatado em depoimentos da justiça. Cara, isso é muito engraçado. Eu vou ler o texto e vou dar meus pitacos aqui. Evocar ou reproduzir os enunciados emitidos por outros é comum na nossa fala cotidiana. Extremamente comum. Estou conversando contigo, vou reproduzir o que alguém me disse. Eu posso reproduzir, certo? Ipsiliteris, sem adaptar a frase, discurso direto, ou posso simplesmente fazer a adaptação à frase e ter o discurso indireto. Nos depoimentos prestados na justiça brasileira, isso também acontece, pois, de acordo com a bibliografia jurídica, a testemunha depõe sobre suas percepções sensoriais a respeito dos fatos, o que inclui as falas pronunciadas diante dela, da testemunha, ou as que chegaram ao seu conhecimento por meio de outras pessoas. A citação da fala de outro ocupa, portanto, um lugar de destaque nos depoimentos, uma vez que somente por meio delas pode-se reconstruir alguns fatos, certo? Aliás, aqui seria podem se reconstruir, né? Porque quem reconstrói alguma coisa, alguns fatos seria objeto direto, assume a função de sujeito no plural, o verbo tinha que estar no plural. Bom, vamos lá. Exatamente isso, eu sei porque como eu trabalhei como secretário de audiência, então o juiz pega a testemunha, faz uma opção de perguntas, né? E ele já coloca assim: a testemunha disse que, certo? Então, olha lá, coisas que ele está vendo. Aí o juiz pergunta para a testemunha: João,
O Paulo estava sempre às 8 horas da manhã no local de trabalho. Eu falo, porque a minha experiência é com justiça trabalhista, né? Aí o João responde: olha, às vezes, mas ele atrasava pelo menos 2 vezes por semana. Aí o juiz responde, aí o juiz dita para o secretário de audiência: João disse que Paulo, por vezes, chegava no horário. No entanto, 2 a 3 vezes por semana, acabava chegando atrasado. João, Pedro mantém esse comportamento até hoje, de chegar atrasado algumas vezes por semana? Ele é responsável no seu trabalho? Aí eu, sim, ele mantém ele mantém esse hábito de chegar atrasado. Mas ele sempre foi e continua sendo extremamente responsável. Ele só atrasa. Aí o juiz dita: vamos lá, funcionário. João disse que Pedro mantém, ele realmente chega às vezes atrasado. Todavia, ele é um funcionário bastante responsável, não faltando. Então, olha só, quando o juiz dita para o funcionário, para o secretário de audiência, ele adapta as frases. Ele adapta as frases. Então, é um discurso indireto. Só que em alguns momentos ele pergunta e fala assim, por exemplo, em algum momento, João, em algum momento o Pedro deixou de cumprir suas obrigações? Aí o João titubeia. Não lembro exatamente. Não, a resposta, não lembro, na primeira pessoa do singular, porque o Pedro é que está respondendo, o João é que está respondendo sobre o Pedro. Aí o juiz fala o seguinte: olha, que João não lembra se Pedro realmente cumpriu todas as obrigações. Em alguns momentos ele até adapta. O autor, essa adaptação, ele até agrega alguma informação. Ele coloca algum ponto de vista, assim, que João não tem totais lembranças. João demonstra insegurança na resposta, e assim vai. Então, é um texto que mistura o discurso indireto, porque ele sempre adapta a resposta da testemunha em relação ao que ele viu, ao que ele teve conhecimento, e às vezes ele agrega alguma informação, por isso que fica entre o discurso indireto e o indireto livre. Logo, o discurso citado aparece nos depoimentos como recurso empregado pela testemunha para incluir ou compor informações. Sim, o juiz vai julgar em conformidade com aquelas informações que as testemunhas vão passar para ele. É lógico que ele vai filtrar, ele vai ter a percepção do que pode ser verdade, do que pode ser mentira, enfim. Entretanto, ele aparece também como mecanismo utilizado pelo agente da justiça para realizar o assentamento escrito da fala da testemunha. Então, às vezes, olha só, o discurso indireto pode aparecer de 2 maneiras diferentes na testemunha. Uma coisa é a testemunha ter vivenciado a situação, ter vivido a situação e tá contando para o juiz o que aconteceu. E aí o juiz, ao ditar para o funcionário, utiliza o recurso do discurso indireto. Mas, às vezes, a testemunha, ela não é uma testemunha ocular, ela não viu a situação. Ela ficou sabendo, então ela já recebe uma informação. Perdão. E ao passar para o juiz, ela já utiliza o discurso indireto também. Ela também agrega, ela passa, é a percepção do que ela ouviu, do que ela teve conhecimento no ambiente de trabalho acerca de alguém. Então, aquela testemunha vai passar para o juiz, não aquilo que ela viu às vezes, mas aquilo que ela ficou sabendo. Então, se ela ficou sabendo, porque ela recebeu aquela informação. Então, às vezes o discurso indireto é um discurso indireto 2 vezes. Primeiro, na percepção que a testemunha teve de alguém, né? De alguém que lhe passou aquela informação.
E, novamente, o discurso indireto, quando ela passa para o juiz adapta novamente a informação que ela recebeu. Cara, é quase que um telefone sem fio, de uma determinada maneira. Então, aparece nos dois momentos. Embora a oralidade seja um dos princípios do processo penal, os depoimentos orais são reduzidos a termo pelo escrivão consignados pelo juiz, passando a fazer parte, né, sob uma formalização escrita. Quando ele toma a testemunha, o juiz vai ditando aquilo que a testemunha vai passando, aquilo vira um documento. Então você formaliza aquilo ali. É lógico, repito, que o juiz vai filtrando as informações. O juiz com muita experiência, ele percebe claramente o que é mentira e o que é verdade. Isso eu posso falar porque eu vivi isso. Hoje eu não faço mais esse trabalho de secretário de audiência, mas eu vivenciei muito isso. Essa passagem do oral para o estudo contribui para o caráter polifônico. Assim, por que é polifônico? Fono é som, poli é muitos. Então, olha lá, é mais de uma pessoa, na realidade, é a informação que chega para o juiz, certo? Então já tem uma voz, que é a voz da testemunha. E tem a segunda voz, que é do juiz, quando dita para o funcionário, que já dita com a interpretação dele. Então, e controvertido da prova testemunhal, porque, olha lá, é responsável por uma série de interferência dos agentes da justiça. Foi aquilo que eu falei. O agente da justiça, o juiz, ele interfere naquele depoimento, ele coloca elementos interpretativos. Até porque, veja bem, o juiz vai julgar aquele caso, ele recebe todas aquelas informações, mas ele não julga exatamente na hora, ele vai julgar 2, 3 dias depois. E são, por exemplo, uma pauta de uma audiência, às vezes tem 15 processos. Ele não vai lembrar todos daqui a 3 dias. Então ele já coloca algumas informações. Essa informação aparenta ser mentirosa, aparenta ser uma mentira. Isso aqui pode ser verdade. O autor, a testemunha demonstrou dúvidas em relação a essa informação, que ele não se lembra. Então ele agrega elementos até para facilitar para ele a lembrança daquela testemunha, para ele poder fazer a sentença em conformidade com a percepção que ele teve na hora. Certo? Isso tudo vai na prova testemunhal. Então, por uma série de interferências dos agentes na elaboração dos textos escritos, causando remanejamento de estrutura e de ponto de vista em relação à voz original. Então, sim, os agentes da justiça, todos acabam agregando algum elemento que acabam, sim. Então, você tem um elemento livre aí, por isso que a citação livre, o discurso indireto livre, você tem o discurso indireto e indireto livre, porque há interferência, há um elemento externo que é do próprio juiz. Bom, vamos lá, vamos para a questão. Um texto, seja oral ou escrito, é o discurso de um locutor que pode abrir espaço para a inclusão de outras vozes. Isso é o discurso indireto. O discurso indireto já é uma adaptação. Agora, além do discurso indireto, nesse caso, ele é um discurso indireto livre. A letra A. Então, é correto, no segundo texto 1, é incorreto afirmar. Apresenta argumentação por meio de citação ou discurso, olha aquilo que eu falei, o discurso indireto livre. Sim, porque há acréscimos de elementos externos, né, às interferências dos juízes. Perfeito. E do discurso indireto, que é a adaptação da frase, né? O juiz não coloca a frase exatamente como a testemunha escreve. Às vezes, até porque tem testemunhas que têm dificuldade de exprimir o que ele viu, o que ele pensa. Certo? Então o juiz tem que compreender, às vezes, o que o cara falou, o que a testemunha falou, e adaptar a frase para que fique inteligível no documento oficial. Tá? Então isso faz sentido. Contém um exemplo de discurso direto. Aí não é um discurso direto. Não é um discurso direto. Ele não está reproduzindo palavra por palavra. Demonstra a relação entre o discurso falado e o registro escrito. Totalmente é a relação. A inclusão de outras vozes é justamente isso. A testemunha é dada de forma oral e você tem que transformar aquilo num documento escrito. Faz sentido. Discute sobre a importância do registro de fala
para a reconstituição dos fatos. Sim, a testemunha é uma testemunha oral. Ele vai falar para que você reconstitua o fato, para que a partir da reconstituição do fato você possa estabelecer o julgamento. Então, a única que apresenta o comentário errado é a letra B de bola. Indique o mecanismo de coesão gramatical mais utilizado pelo autor. Gente, obviamente, o elemento mais importante na estrutura coesiva são os conectores, são os conectivos. Porque são os conectivos que estabelecem as relações de ideia, tá? Então, obviamente, são as conjunções e as preposições, não precisa nem discutir isso, tá? Então, sempre serão os conectores que são os principais elementos coesivos, são as coesões sequenciais, né? As coesões sequenciais estabelecem relações de ideias entre as diversas partes do texto, dando uma relação semântica. Vamos para o segundo texto. Um crime bárbaro mobilizou a polícia militar na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, ontem. Um filho matou a mãe com mais 20 facadas no pescoço no bairro Lagoinha Leblon. O rapaz de 22 anos se apresentou espontaneamente à nona área integrada de segurança pública e deu detalhes do crime. Segundo a polícia, o jovem informou que tinha um relacionamento difícil com a mãe e teria discutido com ela momentos antes de ferir os golpes. Ele também apresentou um laudo médico, segundo o qual estaria passando por tratamento psicológico. O assassino, confesso, foi encaminhado à central de flagrantes do bairro Alípio de Melo, onde ficará à disposição da justiça. O corpo da mulher foi encontrado em uma cama ao lado de um outro filho dela que não teve participação no crime, conforme a polícia. Gente, bom, vamos lá. É um texto argumentativo? Não. Um texto argumentativo é um texto dissertativo argumentativo. Então, esse texto aqui, essa questão aqui é uma questão de quê? De tipologia textual, os tipos textuais. Repare que ele colocou injuntivo, foi aquilo que eu falei, ó, instrucional ou injuntivo. Isso aqui não é uma tipologia textual, isso aqui é um gênero textual. Um gênero textual cuja finalidade é ensinar uma pessoa, por exemplo, a fazer uma receita, fazer um bolo. Então, uma receita de bolo é um texto injuntivo. Tá, um manual para você montar você compra um ventilador, você tem que montar o ventilador, botar a hélice no lugar, depois colocar, enfim, aquilo ali o que é? É um texto injuntivo. Não é o caso. A descrição é uma imagem. Tá mal comparando como se fosse uma fotografia. A Rosenthal tem 1,72 m, calvo, barbudo, gordo, usa óculos. Isso é um texto descritivo, é uma fotografia, uma imagem. Certo? Argumentativo é uma dissertação. Nós temos dois tipos de dissertação, a expositiva e a argumentativa. A argumentativa é aquela que expõe uma opinião sobre um tema e utiliza recursos de argumentação para a defesa dessa opinião, dessa tese. Ele não expõe opinião, ele está contando apenas um fato. Se ele está contando apenas um fato, ele está relatando, tá, que aconteceu um crime bárbaro e que na região de Venda Nova, aí ele conta a história. Que crime foi esse? Um filho matou a mãe, depois ele se apresentou espontaneamente à polícia. Você vê que os fatos vão se sucedendo. Um fato acontece depois do outro, tá? Um filho matou a mãe, depois ele se apresentou, depois que ele se apresentou, ele contou a história de como aconteceu o crime, ele deu detalhes do crime. Depois a polícia fala, né, expõe a visão dela, né? O jovem informou que tinha um relacionamento difícil. O jovem tinha um relacionamento difícil? Sim. Mas aqui, na sequência temporal, o que está acontecendo é a polícia informar a imprensa esse fato. Então, primeiro, o rapaz matou a mãe, depois ele se apresentou à polícia, depois ele contou o fato, depois a polícia contou para a imprensa o que aconteceu, tá? Né, ele apresentou tal. Depois a polícia disse o seguinte, que ele vai ficar à disposição. Você vê que ele vai contando os fatos, acontecem no passado, mas numa sequência temporal, um fato vai sucedendo ao outro. E por fim, está dizendo aqui que ele ficará no futuro, porque isso aí já é uma coisa que ainda estará por acontecer à disposição da justiça.
Bom, então ele está contando apenas uma história, sem expor opinião. Isso é um texto narrativo, ele não usa uma tese ou um argumento. A narração é exatamente isso. É você contar uma historinha, uma sequência de fatos. Ao contrário da descrição, a descrição é uma imagem congelada, uma imagem no tempo. A narração é uma sequência de imagens. Por exemplo, Rosenthal acordou, levantou, escovou os dentes, tomou banho, vestiu-se e saiu para trabalhar. Se eu tirasse uma fotografia, de repente pegaria um momento em que o Rosenthal estaria escovando os dentes. Certo? Então, eu não pegaria toda a sequência dos fatos. Mesma coisa acontece com esse texto. Você precisaria muito mais do que uma fotografia, porque a descrição é uma fotografia. Você precisa muito mais do que uma fotografia, você precisa de um filme. Você precisa de um filme. Certo? E aqui a mesma coisa. Você poderia, por exemplo, se você tirasse uma fotografia, você poderia pegar um momento que ele estaria se apresentando à polícia. Mas você não estaria, por exemplo, pegando o momento em que ele estaria contando para a polícia detalhes do crime. Tá? Você não pegaria, por exemplo, um momento em que a polícia estaria contando para a imprensa o que aconteceu. Certo? Essa é a diferença entre a descrição e a narração. Por isso que a narração tem muitos verbos e muitos elementos relacionados a aspectos temporais e espaciais, porque para você localizar o fato em relação ao tempo e ao local. Bom, vamos para a questão número 4. E a questão número 4 é justamente sobre isso. Olha lá. A coerência de um texto é constituída pelo plano da articulação das relações lógicas de ideia, que também podem determinar o gênero textual. Na realidade, isso aqui foi tipologia textual, que é um texto narrativo. Características típicas. Você vê que eles misturam um pouco de tipologia com gênero. Tá? O texto é narrativo. Certo? Bom, sobre os elementos determinantes do gênero textual do texto 3, não é do gênero, do tipo textual. É incorreto, ele quer errado. Eles confundem. Você vê que eles já colocaram injuntivo como tipologia textual na questão número 3. E agora, a questão número 3 tem um tipo que é um texto narrativo e ele chama isso de gênero textual. Ou seja, ele faz uma bagunça enorme em relação a tipologia e gênero textual. Letra A. Apresenta um encadeamento argumentativo em defesa do fato. Olha só. Se apresentasse uma sequência argumentativa para a defesa de uma tese, a resposta seria letra A, e não é. A resposta foi letra D. Então ele quer a resposta errada, chegamos. Como se trata de um texto narrativo, e o que é uma narração? Não é um filme, né, em que os fatos se sucedem. Você contém advérbios de tempo e de lugar que caracterizam, sim. Até porque como os fatos sucedem, um fato vem depois do outro, então você tem que ter elementos temporais que indicam isso. E não é só... isso não é marcado apenas pelos advérbios de tempo. E você tem os advérbios de tempo. Tá? Você tem aqui, olha lá. Ontem. Tá? Já começa assim. Tá? Já começa com elemento temporal, logo, né? Enfim. E lugar, óbvio. Aí começa aqui, um crime na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Tá? No bairro Lagoinha. Certo? Bom, enfim, então você tem os elementos que indicam ideia de tempo e de lugar. Estrutura-se com frases verbais que indicam ações. Aliás, o texto narrativo geral vem com muitos textos que indicam ação. Tá? Então, olha lá, um rapaz matou, depois ele se apresentou, depois ele deu detalhes. Segundo a polícia, aí a polícia começa a informar, tá? A dizer o que o rapaz informou. Segundo a polícia, não está escrito o verbo aqui, mas a polícia está reproduzindo para a imprensa o que o rapaz informou. Tá? O rapaz também apresentou, olha quantos verbos de ação. E relatam um fato com progressão temporal. Os fatos, não é o que eu falei sobre a narração. Os fatos não se sucedem, os fatos não vêm numa sequência temporal, então obviamente vem numa
a progressão temporal. Isso é típico de uma tipologia textual, que é a narração, não de um gênero textual. Então eles fazem uma bagunça enorme em relação a tipologia e gênero textual. Bom, vamos lá. Questão número 5, que é de concordância nominal. Ele quer a opção errada, porque ela está correta, exceto, então ele quer a opção errada. Beleza? As crianças estavam sós. Sós, quando significar sozinho, tá? É variável. Só que ó, as crianças estavam sozinhas. Então, como só aí é sinônimo de sozinho, ele flexiona, ele varia. Então, estavam sozinhas, estavam sós. É proibido a entrada. Opa, se eu usei o artigo, teria que ser proibida a entrada. Se eu não tivesse o artigo, aí sim seria é proibido entrada. É aquele caso, é aquele fenômeno com o verbo ser. Se o substantivo vier sem determinante, esse elemento aqui teria que vir na forma neutra. Forma neutra, a forma é masculina, a língua é machista. Mas quando eu tenho determinante, o elemento tem que vir na forma em concordância com esse determinante. Isso é uma característica do verbo ser. Cerveja é maravilhoso. A palavra cerveja não vem com determinante, tá? Então o adjetivo tem que vir na forma neutra, que é a forma masculina. Agora, se eu colocar um determinante, essa cerveja é maravilhosa. Por quê? Porque eu tenho um determinante, que é o pronome demonstrativo essa. Agora, repito, esse fenômeno de o adjetivo vir num gênero diferente do substantivo, isso acontece com o verbo ser. Porque se eu não tivesse o verbo ser, tá? Entrada proibida. Cerveja maravilhosa. Então, o erro está aqui, letra B de bola. Eles mesmos, mesmo quando significar próprio, flexiona. Eles mesmos, eles próprios. Você vê que eu já flexionei próprio para o plural, próprios. Então, a letra C está certa. Envie os documentos em anexo. Se eu usei a preposição em, anexo é invariável. Também estaria certo se colocasse envie os documentos anexos. Então, você vê, questão de concordância. Eles cobram, e a identificação de frase certa e frase errada, como eu falei, que eles cobram bastante. Questão número 6 é uma questão de crase. Agora ele quer a opção correta. Na 5 ele queria a errada. Ele assistia aquela cena. É uma questão que é meio de crase e meio de regência, né? Qual é o bizu para saber se existe crase em aquilo, aquele, aqueles, aquela, aquelas? Eu assistia, é substituir por essa. Se aparecer a preposição a, vai haver crase. Ele assistia a essa cena. Apareceu a preposição a? Apareceu. Então aquela leva a crase. Se a frase fosse beberei aquela cerveja, a substituição ficaria beberei essa cerveja. Então não haveria crase. Por quê? Porque não apareceu a preposição a. Já é essa a resposta. Eles vão a pé para o trabalho. Gente, pé é o pé, certo? É o pé. Concorda comigo? Pé é masculino, então. Então, vem cá, se pé é masculino, e eu uso a expressão a pé, existe, lógico que existe a expressão a pé, esse a não pode ser artigo nunca, porque pé é masculino. Certo? Então, esse a é só preposição no artigo. Até porque se houvesse artigo, teria que ser o artigo masculino. Então, locuções masculinas não podem ser craseadas. Tá? Eu comprei o material a prazo. Esse a prazo não pode ser com crase. Por quê? Porque prazo é masculino. Agora, à vista é uma locução adverbial feminina. Aí é com crase. Falou a pessoas. Gente, o que é a pessoas? É a mais a. Preposição a mais artigo a. Como é que eu posso usar um artigo a no singular antes de pessoas no plural? Isso é um erro horroroso. Horroroso. Todos ficaram frente a frente. Gente, entre palavras repetidas nunca pode haver crase.
cara a cara, dia a dia, olho a olho, frente a frente, entre termos repetidos não pode haver crase. Tá? Então, repetindo aqui, certo? Falou a pessoas é preposição a com artigo a. Como é que eu posso ter o artigo a no singular antes de um substantivo no plural? Ou eu uso só a preposição a pessoas. Ah, Rosentão, e se eu quiser usar o artigo? O artigo tem que acompanhar em gênero, masculino e feminino e número. Então seria a preposição a mais o artigo as já as pessoas. O que daria as com crase. Ou é a puro ou as com crase. Questão 7, questão de conectores. E é uma questão interessante que eu falo, olha só, conectores que são, em alguns casos, por exemplo, em 3 casos, conjunções, e um deles é preposição. Tá? Por quê? Aquele trabalho de coesão textual que relaciona as orações, estabelecendo uma ideia, um valor semântico qualquer. Como os chimpanzés têm mais de 98% de semelhança com o genoma humano, era de esperar que o altruísmo se manifestasse também neles. Como aqui é sinônimo de porque, já que, visto que, porquanto, que cai muito em provas, que estabelece a ideia de causa. É um conector causal. E um dos sinônimos dele, com certeza, é esse aqui, visto que. No caso aqui, o como é uma conjunção. Quando o animal ficava cutucando o parceiro ou cuspindo água para chamar atenção, o outro ignorava. O quando, tá? É um conector temporal, uma conjunção temporal. O quando significa logo que. Mal, olha que conector bonito, que conjunção bonita. Mal um animal ficava chutando, cutucando, o outro ignorava. Então aqui estabelece uma ideia de tempo, é uma conjunção temporal, estabelece uma ideia de tempo. O assim que estabelece a ideia de tempo. Perfeito. É uma conjunção. Agora, para é uma preposição. Para que é uma conjunção. Por quê? Porque a locução para que acaba em que é uma conjunção. Então, para que forma uma locução conjuntiva final. O para sozinho, que é uma preposição, também estabelece a ideia de finalidade, não muda a ideia, o valor semântico. Ele é sinônimo de a fim de, com a finalidade de, com o objetivo de. A diferença é que quando você substitui para que, fica com o objetivo de que, por a fim de que, com a finalidade de que. Quando você substitui o para sem o que, fica por com o objetivo de, a fim de, com a finalidade de. Isso aqui também, ó, com o objetivo de é uma locução prepositiva, porque acaba na preposição de. Com o objetivo de que é uma locução conjuntiva, porque acaba na conjunção que. Mas a ideia de finalidade existe. Olha lá, e ele substituiu corretamente por a fim de, estabelecendo a ideia de finalidade, de objetivo, de intenção. Aliás, sempre que você substituir para por com o objetivo de, ou para que por com o objetivo de que, pode ter certeza, a ideia de finalidade. E o a fim de é sinônimo nesse caso, perfeito. Tá legal? Agora a opção D. Mas é sinônimo de porém, contudo, todavia. Vai estabelecer uma ideia de adversidade, de oposição, de contrariedade. E o portanto é sinônimo de logo, de então. Estabelece a ideia de conclusão. Então são ideias completamente diferentes. Então, questão número 7, letra D de dado. Olha só que questão bonita que é essa questão número 8, que é uma questão de sintaxe. É verdade que muitas das pessoas, é verdade isso. Eu substituo a oração inteira pela palavra isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é sujeito. Esta oração que está sendo introduzida pelo que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Gente, quando uma oração é subordinada substantiva completiva nominal, significa que ela é um complemento nominal da oração principal. Quando uma oração é subordinada substantiva objetiva direta, significa que ela é objeto direto da oração principal.
Quando uma oração é subordinada à substantiva predicativa, porque é o predicativo do sujeito da oração principal. E quando a oração é subordinada à substantiva subjetiva, significa que ele é sujeito da oração principal. Questão bonita. Ele não está perguntando pela classificação da oração. O que ele pede é o seguinte: olha, identifique a classificação, a oração é subordinada à substantiva subjetiva, e isso significa, até o bizu facilita, né? Eu substituí a oração inteira pela palavra isso, a gente já chega à metade do caminho. Oração subordinada substantiva. Quando eu observei a função sintática da palavra isso, concluí, deduzi que a oração é subordinada substantiva subjetiva. Logo, esta oração que é subjetiva, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Questão número 9. Não foram... o que ele pede aqui? A concordância verbal é permitida com o verbo no plural ou no singular. Então, ele quer que as duas estejam corretas. Tá? Quando eu tenho o que, a concordância tem que ser feita obrigatoriamente com antecedente do que. Ou seja, nesse caso, só cabe fizeram. Só cabe fizeram. Mais de um candidato, mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo é obrigado a concordar com o algarismo, com o numeral. Então, por mais de um candidato, mas Rosenthal, se é mais de um candidato, não são dois ou mais? Sim, são dois ou mais. Dane-se. Mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Qual é o numeral? 1. Então, mais de um candidato foi aprovado. Aliás, o que já está até... decidido até pelo emprego de aprovado. Olha lá, mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo é obrigado a concordar com o numeral. Olha lá o cerca de na letra D. Só que agora o numeral está no plural. Na letra B o numeral estava no singular, o verbo obrigatoriamente foi no singular. Cerca de, o verbo o sem, o numeral está no plural, o verbo obrigatoriamente vem no plural. A maldade, às vezes, é o que acontece na letra B. Mais de um. Pô, a lógica do raciocínio, mais de um, no mínimo 2. Se fosse menos de 2, 1 nenhum. Dane-se, menos de 2. Qual é o numeral? 2. Então o verbo vem no plural. Então, mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo vem concordando com o numeral. Se o numeral estiver no singular, o verbo vem no singular. É o que acontece na letra B. Se o numeral estiver no plural, o verbo vem no plural. Então, eu repito, mais de, menos de, cerca de, perto de, o verbo concorda com o numeral. Menos de 2. Menos de 2, você não precisa ser um gênio da matemática para saber que é 1 e 1. Dane-se. Qual o numeral que apareceu? 2. O verbo vem no plural. Então, menos de 2 alunos fizeram o trabalho. Fizeram. Bom, a resposta só pode ser letra C. Grande parte dos convidados... Quando eu falo grande parte, gente, nós temos aqui uma ideia partitiva, que é maioria de, minoria de, grande parte de, a maior parte de, menor parte de. Por que a ideia é partitiva? Porque é uma parte, não são todos. A ideia partitiva se opõe à totalidade. Tá? Então não é a totalidade dos convidados, é uma parte dos convidados. Quando dá essa ideia de uma parte, o que é representado por grande parte de, maior parte de, menor... A maior parte é a mesma coisa que a maioria, a menor parte é a mesma coisa que a minoria. Tá? Deu essa ideia partitiva, o verbo tanto pode concordar com o elemento que vem antes da preposição de, que é parte, que está no singular. Então pode ser chegou, que dos é preposição de com artigo os. Certo? Então, olha lá, tem a preposição de. Você pode concordar com o elemento que vem antes ou com o elemento que vem depois. Ou com convidados, que está no plural. Então, deu essa ideia partitiva em oposição à totalidade, o verbo pode concordar com um elemento ou com outro. Chegou ou chegaram. Maravilha. Vamos lá, vamos para a questão número 10. Questão de regência. Questão legal, bem bolada. Assistir ao espetáculo. O verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, é um verbo transitivo indireto regendo a preposição a. Ao espetáculo, o que é? Preposição a com artigo o. Então, respeitou a regência do verbo assistir. Beleza. Os trabalhadores rurais moram longe de... um detalhe importante em relação ao comando. Ele fala em regência apenas. Ele não está perguntando se é regência verbal ou nominal. Então, pode ser qualquer um dos dois.
Longe não é verbo, mas de qualquer forma, olha lá. Quem mora longe de alguém, longe de alguma coisa. Então, longe requer, não é regência verbal, é regência nominal, mas requer um emprego da preposição de. Perfeito. Isso é regência nominal. Letra C. Este programa não é compatível, o que é compatível com alguma coisa. Novamente, regência nominal. E compatível, que é um adjetivo, exige a presença da preposição com. Perfeito. Olha que maldade a letra D. Os motoboys são responsáveis pelas entregas a domicílio. Quem é responsável por alguma coisa. E foi utilizado corretamente. Pelas. O que é pelas? É por mais as. E responsáveis realmente exige a presença da preposição por. Isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Onde é que está o erro? O erro está aqui, gente. Não é a domicílio. Quem entrega. Olha, eu estou entregando o material na casa. O que é na casa? Estou entregando o material na casa de João. O que é na? É em mais a. Eu estou entregando alguma coisa em algum lugar. Certo? Então, não é a domicílio, e sim em domicílio. O erro está aqui. Está no segundo caso. Você entregou o material, tá? Você entregou o material na casa de Pedro. Você entregou o material, você entregou todo o material no tribunal. Eu entreguei o material em algum lugar que eu não lembro. E aí? Então, você entrega alguma coisa em algum lugar. Preposição em, não com preposição a. Questão número 11 é uma questão de estrutura e formação de palavras. E ele procura aqui mostrar para vocês qual é a diferença entre derivação parassintética e derivação prefixal e sufixal. A prefixal e sufixal, você tem o prefixo e tem o sufixo. E a parassintética também. Só que a parassintética, primeiro, ela é formadora de verbo. E segundo, a presença do prefixo obriga a presença do sufixo. Então, por exemplo, noite. Noite. Noite é a palavra original. Para eu formar o verbo, eu tenho que acrescentar o prefixo e o sufixo. Não existe a palavra só com prefixo à noite. Não existe a palavra só com sufixo, noitecer. Você tem que acrescentar ao mesmo tempo o prefixo e o sufixo. Mesma coisa. Envelhecer. Existe a palavra velho. Você vê que todos são formadores de verbo. Você tem que acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar o verbo envelhecer. Invernizar vem de verniz. Você tem que acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Isso tudo aqui é derivação parassintética, ou são exemplos de parassíntese. Parassintética vem de parassíntese. Agora repare, existe infeliz, a palavra só com prefixo, e existe felizmente. Ou existe a palavra com radical e sufixo. Então a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. Isso aqui é uma derivação prefixal-sufixal. A mesma coisa acontece aqui. Desigual existe. Então existe a palavra só com prefixo e radical. E existe a palavra só com radical e sufixo, igualdade. Então a presença do prefixo não obriga a presença do sufixo. Certo? E repare que infelizmente é advérbio e desigualdade é um substantivo. A parassíntese é formadora de verbo. Então a resposta é a letra A. E a saideira é uma questão extremamente legal, extremamente inteligente, que é uma questão de identificação de classes gramaticais, que é uma outra coisa que eles cobram muito. Nada. Nada é um pronome indefinido. Ah, então, Rosenthal, a resposta é a letra C. Seria a letra C. Só que tem um detalhe. Olha lá. Corremos com o tempo contra ele, para outra vida, para novos horizontes, em círculo nos lugares e pessoas que amamos. Ou seja, corremos finalmente para o nada. Olha o que aparece antes de nada. O artigo o. O que esse artigo fez? Ele substantivou o nada. Substantivou o pronome definido. Isso, inclusive, é uma das funções do artigo. Certo?
Por exemplo, cantar é verbo. Se eu disser assim, o cantar de Pedro é lindo, o cantar. Então, esse artigo o transformou o verbo no substantivo, num ato. E a mesma coisa o artigo fez aqui. Esse termo nada, ele é geralmente um pronome indefinido. Quase sempre. Mas a presença do artigo fez com que ele se transformasse em substantivo. Isso, inclusive, se chama derivação imprópria. O que é derivação imprópria? Quando uma palavra tem uma classe gramatical normal, certo? E ela sofre uma conversão. Eles chamam também de conversão. Tá? Isso é uma figura de linguagem em que o contexto faz com que aquela palavra que seja tenha normalmente uma classe gramatical e o contexto faz com que ela funcione, que ela tenha outra classe gramatical. Esse termo está substantivado e a resposta é a letra D. Maravilha, galera. Com essa questão aqui nós encerramos, tá, esse trabalho específico da Banca Fumark, que juntando com a aula 51, juntando com a correção de prova que eu fiz há pouco tempo também, lá na nossa live, eu acho que dá uma referência bem legal para você que vai fazer o concurso do TRT de Minas Gerais. Já dá uma referência, sabe você o que você tem que priorizar, que aliás é muito pouco que você tem que priorizar, porque eles cobram tudo, né? Enfim, mas pelo menos você já está se adaptando ao estilo de cobrança das questões. Tá legal, pessoal? Foi muito legal aqui estar novamente com vocês. Um grande abraço para todos e até a próxima.